Vamos ler a segunda parte do capítulo 6º da obra Máscaras e Faces do Espiritualismo Contemporâneo de Júlio Evola. Uma leitura e tradução em simultâneo, usamos mais a versão francesa, e é do 6º capítulo, intitulado Neomisticismo Krishnamurti. Vamos entrar então na segunda parte. Krishnamurti tem razão quando diz que o ser humano deve abolir a distância entre ele e o objetivo ao fim, tornando-se ele próprio um objetivo, não se deixando escapar como uma ombra situada entre o passado e o futuro. Aquilo que é real e que só ele pode se possuir e se despertar, o momento presente, esse momento de onde não se sai mais. Isto poderia ser mesmo uma reação salutar contra a ilusão evolucionista por nós já denunciada, a qual desloca para um tempo que há de vir essa realização que, em verdade, não pode ser atingida senão hiperhistoricamente para além do tempo. Mas não se poderá tratar igualmente da redução estática a uma simples instantaneidade, da espécie de intoxicação, de uma identificação que destrói toda a distinção e toda a substancialidade espiritual? Exprimir o princípio que não se depende de nada senão de si próprio não se pode dizer que seja suficiente. Convém explicar ainda algumas das relações em que uma pessoa que se encontra com esse si, esse ser em si mesmo, e convém também estabelecer em relação a ele, a esse si, ou esse seu superior, se nós quisermos, se somos capazes de um domínio e de uma direção consciente e livre, ou se nós somos incapazes de ser diversos do que a vida libertada, momento a momento, segundo a sua pura espontaneidade, quer, suscita e cria em nós, fazendo mesmo de um tal estado um ideal. Se, por outro lado, se refere à tarefa de se dar uma forma e uma lei num ser pessoal, pode acontecer que, sob um certo plano, seja o limite que testemunha a liberdade. É verdade que Krishnamurti fala de um caso de uma revolta, que é ilusória, porque ela exprime uma alta indulgência e uma intolerância escondidas. Ele diz que para compreender o que ele entende por liberdade de vida, é fundamental ou é importante propor-se um fim, que é, por necessidade, aquele de se libertar da vida. Ele diz ainda que se a verdadeira perfeição não tem leis, isso não deve ser interpretado como um estado de caos, mas como a superioridade tanto da lei como do caos, no modo de uma convergência para o germen de tudo, de onde procedem todas as transformações e de onde dependem todas as coisas. Enfim, ele afirma que nós devemos criar um milagre de ordem neste século de desordem e substituição, mas sob a base de uma ordem interior que seja a nossa e não aquela de uma autoridade, de um receio ou de uma tradição. Ora, estes pontos de vista, que em linhas gerais poderiam indicar uma direção espiritual justa, são pouco persuasivos, dado o espírito do conjunto, e não estão apoiados por qualquer indicação concreta de um método e disciplina, pois, tal como já vimos, Krishnamurti é contrário a toda a via pré-estabelecida. Pensa que não existem sendas ou caminhos para a realização da verdade, ou seja, da vida, e com um desejo e uma aspiração à felicidade tão intensas,
ao ponto de eliminar um a um todos os objetos particulares, um amor ilimitado, desindividual, não por uma vida, mas para a vida, não para um ser dado, mas para não importa qualquer, chegam para conduzir-nos ao fim. Para além disto, a única via indicada por ele é a da suspensão dos automatismos do eu e dos seus conteúdos, o parar o fluxo mental, uma espécie de solução de continuidade espiritual. Quando não existem mais barreiras, quando em nós não há mais nada que seja determinado pelo passado e pelo já conhecido, nada que tenda para qualquer coisa, nesse momento poderá vir o conhecimento do verdadeiro si, ou eu superior, aparição de que Krishnamurti denomina, por vezes misticamente, o desconhecido. Do modo como um fato espontâneo e no imprevisto, não como resultado de uma disciplina, de um método e de uma iniciativa do eu, porque seria absurdo que o eu ele próprio fosse capaz de se suspender e de se matar. Cada um destes esforços conduziria de novo a fechá-lo em si próprio. Depois deste hipotético despertar, o eu desaparecia, ele não é mais eu, ele torna-se a vida. Estas vidas, ou visões, estas vistas, poderiam apresentar analogias não só com o quietismo cristão, em que, contudo, o conceito de graça tem uma parte essencial, mas sobretudo com o taoísmo e uma das duas escolas principais de Zen, que Krishnamurti parece por vezes conhecer bem pouco, já que, numa declaração recente, ele enfileirou o Zen com o hinduísmo e o método cristão e todos os sistemas que, como bilavecesse, ou seja, repetindo com o espírito que se exerce sobre a base de um sistema ou de um método qualquer, é incapaz de compreender o que é verdade, o que é o verdadeiro, o que é a verdade. De facto, as analogias indicadas são bastante relativas, pois o taoísmo e o Zen têm um subfundo e implicações teóricas e essenciais muito diferentes. Contudo, talvez convenha ter em conta o excesso em parte explicável de uma reação contra o abstruso edifício teosofista e o seu conjunto de crenças, de iniciações, de exercícios, de planos, de corpos e de outros. E aqui, realmente, é voltar a tocar num ponto certo. Krishnamurti reagiu bastante contra o que Leadbeater e Annie Besant lhe quiseram impingir, e à volta dele e a outros, e daí esta sua repulsão e afastamento de práticas e de métodos para chegar a um estágio de ligação com o ser em si. Quanto às confusões acima assinaladas, é igualmente possível que as palavras traiam o pensamento de Krishnamurti e que o caráter mesmo da sua experiência pessoal, conjuntamente à falta de uma sólida preparação doutrinal, não lhe tenha permitido chegar a formulações mais adequadas. Contudo, as confissões expressas poderão também refletir a ambiguidade da sua própria experiência, com o resultado que ela não possa oferecer verdadeiramente uma orientação. Em geral, em Krishnamurti, permanecem os traços característicos seguintes: a recusa absoluta e indiscriminada de toda a autoridade, o que poderia mesmo ser explicado psicanaliticamente, pois na sua família Krishnamurti teve que sofrer um forte ou obtuso despotismo paternal, fecha parênteses, a negação de toda a tradição, conduzindo logo a um individualismo e a um anarquismo no domínio espiritual, mas também, ao mesmo tempo, uma sorte de encarnecimento contra tudo o que é do eu. Com efeito, ele põe a construção do eu, desta ilusão que é o eu, sob o plano mesmo do pecado original de onde falam os cristãos. Ora, a propósito disto, convém explicar, a justa referência pode ser dada pela máxima iniciática:
Pergunta-te se és tu que tens o eu ou se é o eu que te tem a ti. É indubitável que uma pessoa convém se libertar de um certo eu. A via da remoção, a destruição do velho homem, entre parênteses, que de um outro ponto de vista não é senão o homem novo mais recente, é uma condição que foi sempre reconhecida para a reintegração espiritual. Mas, ao mesmo tempo, convém sublinhar uma continuidade fundamental e não insistir em rígidas oposições. Seria, portanto, bem mais útil de se ligar ao simbolismo do hermetismo alquímico, o qual considera uma lavagem na água da vida que destrói e dissolve, advertindo, contudo, que as substâncias sobre as quais é possível dar esse tal banho devem conter um grão de ouro indestrutível. E, entre parênteses, este símbolo do ouro refere-se ao princípio, entre aspas, letra grande, do eu. Destinado a se reafirmar sobre o que é dissolvido e a reemergir numa potência superior, sem o qual não se atinge a perfeição da grande obra, de tal modo que uma pessoa fica detida no que é dominado a fase do albedo, a qual se encontra colocada sob o sinal ou signo da mulher, ver mesmo do domínio do princípio feminino sobre o princípio masculino. Este esquema é bem mais orientador e mete, de certa forma, à vista ou num ponto o que se encontra misturado nas ideias ambíguas da Krishnamurti, na ordem da qual a negação do eu derivaria do facto que ele seria um fator estático, um pacote inerte que se opõe à contínua mudança e à transformação contínua, as quais constituem a essência sempre nova e incoercível da realidade, ou do real. Sob um plano mais contingente, Krishnamurti não deveria esquecer uma máxima da tradição da sua terra natal, que, como muitas outras, ele quer deitar abaixo. Ela diz-nos: o sábio, com a sua sapiência, não perturba o espírito daqueles que não sabem. Ora, propor ideias, as quais são verdadeiras, mas que, mesmo assim, só ao nível do ser verdadeiramente libertado, entre os desviados, que são os seres modernos e que não têm muitas incitações, que não têm senão muitas incitações ao caos e a uma anarquia masculina, não é certamente uma decisão correta. O fato que muitas vezes as tradições espirituais e sapiensais dos símbolos, das escrituras rituais e dos ascetismos não sejam mais que sobrevivências de formas vazias, não deveria impedir de reconhecer a função positiva que elas, ou seja, essas tradições especiais com os seus símbolos, estruturas rituais e ascetismos, as posições positivas que elas podem ter e que podem ter sempre no quadro de uma civilização mais normal e em relação ao pequeno número daqueles seres que sabem ainda compreender, aqueles pelos quais vale a pena falar e escrever e que podem também conceber uma autoridade a qual não é outra senão um princípio que não é de modo algum um princípio de repressão nem de alienação. Quem sente já nele o poder de se erguer de pé para fazer saltar as estruturas, destruir os apoios e os laços, que muitas vezes, entre parênteses, não são senão destinados a suster-nos, ou seja, quem conseguir erguer-se de pé, esse pode fazer saltar essas estruturas. Mas Krishnamurti não parece preocupar-se deste facto. Ele incita democraticamente cada homem à revolta, à grande revolta, e não o pequeno número dos espíritos para os quais somente pode ser tal salutar e verdadeiramente libertador. Vemos aqui Évola a
exigir um pouco mais de qualificação das pessoas, que se tornem, de facto, pessoas que tentam despertar pelas suas práticas, pelas suas metodologias, que são um pequeno grupo, e não é uma realização psicológica para todos de se libertarem do passado e viverem no presente e se libertarem do eu. Um facto muito significativo é que pouco depois de 1968, foi-se permitido observar-se uma receptividade particular das ideias de Krishnamurti entre os estudantes de muitas universidades. Os que passaram à contestação ou recusa de todos os sistemas e de todos os valores tradicionais em nome de uma livre explicação do próprio ser. Por outro lado, há que notar assim também que o fenómeno do Zen, que foi denominado beat místico, ou beat, esse fenómeno dos beatniks e de precursores dos hippies, atirado pelo Zen, pelos aspectos de irracionalidade e negação, quase nihilismo e iconoclatismo que apresenta essa doutrina iniciática. Isto confirma o sentido preocupante e já afastado, segundo a qual hoje podem agir certas ideias quando não se compreende bem o plano que condiciona a sua formulação legítima. Uma certa alusão a certos meios de jovens ocidentais que recentemente foram atraídos, também eles, pelas ideias de Krishnamurti, conduz-nos a notar um fenómeno mais geral ainda, que se não entra no domínio do espiritualismo, não se encontra menos sob a linha das aberturas estáticas que já falámos e por nós discernidas igualmente como em fenómenos de exaltação coletiva. Sob a forma mais evidente, trata-se da orientação dos círculos beat e hippies do último período, segundo nos quais a impulsão à evasão puxa a aberturas obtidas por técnicas variadas de êxtase caótico e por vezes também selvagem. Aqui o uso de drogas, do LSD, da marihuana, do haxixe, se associa-se ao emprego de músicas como o jazz, que retoma e exaspera ritmos algo obsessivos e análogos ao das cerimónias evocatórias e estáticas dos negros, juntando por vezes espetáculos psicadélicos e danças que lembram de novo aquelas de que serviam os povos mais antigos enquanto instrumentos estáticos. Por outro lado, a promiscuidade entre todos os seres e todas as raças nestes meios é significativa. De certa forma, por outro lado, o jazz e o pop, os executantes improvisam os aspectos mais apreciados até suscitarem frequentemente um entusiasmo frenético. Muitas vezes eles são pessoas com drogados fortes, ou então em momentos de que se junta muita gente e conversem milhares e milhares de jovens e raparigas, puxados muitas vezes compulsivamente a relações sexuais públicas. Estabelece uma atmosfera de obsessão coletiva, a qual age em cada participante à maneira de uma libertação, exatamente como noutros fenómenos por nós considerados. Isto é algo que nós podemos ver ainda hoje em certos espetáculos musicais ou em certos grupos e seitas, seja que tenham essas formas sexuais ou que tenham apenas outras de entrarem em êxtases ou em falar línguas ou em caírem para o lado e serem libertos de espírito, etc. Formas coletivas de exaltação de forças do inconsciente, pulsões que se libertam
e que geram esses fenómenos que depois são mal interpretados e são explorados pelos pastores, dos quais no Brasil há cerca de 8 ou 10 que ganham milhões ou têm milhões, e se nós formos ver ao YouTube vemos um nível baixíssimo e a inexistência de relação qualquer com o Espírito e com Deus, mas apenas bons oradores, exaltados discursadores e grandes exploradores. Continuemos. O que nos interessa é considerar, com tudo isto, de um ponto de vista particular, de eventuais e involuntárias invocações que estão a ser feitas de forças de baixo, dos níveis, vamos lá, astrais baixos, que poderíamos ser. De facto, quanto aos fenómenos do grupo, em qual se pode ver também analogias com a macumba e o candomblé, cerimónias que sobreviveram no Brasil e que visem conscientemente provocarem fenómenos de, vamos lá, de entrada de espíritos ou mesmo de obsessão, e sabemos como há muitos perigos nisso e, de certa forma, também muita mistificação. O que se deve, pois, então pôr em luz é que nos fenómenos beat e nos hippies e em muitos outros sectários de rituais profanos, o conjunto não se pode reduzir a uma simples libertação estática ou frenética de um substrato psíquico. A inserção nele também de forças extra-individuais de baixo, ou seja, entidades ou energias subtis, negativas ou subanimais, ou lemurianas, ou o que quisermos chamar, têm efeitos e são portas que ficam abertas. Para dizer a verdade, algumas ações criminais e absurdas que são realizadas à volta deste mundo deveriam-se poder explicar referindo-se a tais forças, mais que de serem atribuídas aos indivíduos ou às únicas influências de ideologias ou de uma ideologia na qual nega todo o conceito de falta e conduzindo as pessoas para um plano de vida verdadeiramente liberto. Ora, esta ideia pode ser realmente bastante ilusória e pode levar as pessoas a chegarem a níveis de completa falta de ética, completa falta de empatia com os outros seres, tanto mais que nós vemos que também no mundo político isso acontece, dando exemplos péssimos. Há, portanto, aqui em Évola críticas fortes, por vezes um bocadinho de direita, um bocadinho bastante tradicionalistas e algo valorizadoras. Om, luz, vamos terminar agora. Haja paz e amor, discernimento. Om, om, om.